E aí, bora gabaritar a banca FGV? Eu sou o professor Rafael Nardelli e no vídeo de hoje a gente vai resolver questões da FGV de gestão ágil. Scrum, Manifesto Ágil, Design Thinking, Kanban, Planning Poker, Lean, uma coisa pela frente aí. Bora lá? Se você não me conhece ainda, me coloco à disposição no Instagram, aqui no canal também. Se você quiser se inscrever, ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Toda semana, aula de teoria ou aula de questões, a gente tenta sempre abordar aqui questões recentes. Lá no canal do YouTube, se você quiser, me coloco à disposição para sanar. Canal do YouTube não, né? Do Instagram. Coloco à disposição para tirar dúvida, analisar edital, fazer recursos, enfim, coloco lá à disposição também. Começando do começo, nas 3 últimas aulas a gente falou de projetos tradicionais. E agora a gente vai abrir tanto projetos como atividades num ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o nosso mundo VUCA, mundo que está em constante mudança. Faltou falar o seguinte: essa aula aqui é de questões FGV, de forma avançada. A teoria você encontra ali na playlist do curso teórico. Já está disponível, inclusive, a aula completa de teoria. Aqui a gente vai abordar direto nas questões. Mas então a gente vive nesse mundo onde a adaptabilidade se faz extremamente necessária. E é aí que a gente entra com o pensamento ágil. Esse pensar de forma a adaptar-se às contingências. A abordagem ágil do ponto de vista de projetos mesmo, de ciclo de vida de projetos. Se antes eu tinha uma abordagem mais cascata, preditiva, sequencial, waterfall, tradicional, agora eu dou lugar a pequenas entregas, interação, espiral, adaptabilidade, enfim. E por último, aqui nesse tema, a gente tem o Manifesto Ágil, que aí sim foi um documento feito ali na década de 2000 por pessoal da TI mesmo, querendo mudar esse paradigma da gestão tradicional para essa gestão ágil. Vamos às questões de sistemas? Primeira questão. Considerando a aplicação de metodologias ágeis a projetos de desenvolvimento de software, ou poderia ser de qualquer coisa, analisa as seguintes afirmativas. Mais do que software em funcionamento, documentação abrangente é um dos valores propostos pelo Manifesto Ágil. E aí, é justamente o contrário, né? Não, desculpa, software em funcionamento mais que documentação. Ao falar mais do que software, ele inverte. Tá certo? Aqui inverteu. Eu quero ter software funcionando e não documentação abrangente. Não quer dizer que documentação abrangente não seja importante, mas lembra, aquela parte à esquerda é mais importante que os itens à direita. Então, nesse primeiro, inverteu. Rafael, não entendi. Vai lá na aula teórica. 2. A limitação do número de tarefas em execução, conhecida como WIP, Work in Progress, favorece um ritmo sustentável para a equipe de desenvolvimento sem impedir o fluxo de trabalho. O que é essa ideia de sustentabilidade aqui? Não é o tripé da sustentabilidade social, econômico e ambiental. Não. Aqui é você conseguir entregas constantes, esforços constantes. Não sair tentando resolver tudo, depois a equipe fica exaurida, gastou todos os recursos. Não. Eu vou tentar fazer algo sustentável. Para isso, limitar o trabalho que está em progresso é muito importante. Quem faz isso muito bem é o quadro Kanban, que a gente vai olhar ainda hoje. Então, essa está errada. Essa está certa. 3. O tempo transcorrido desde o momento em que uma tarefa entra em um quadro Kanban até ser finalizada é conhecido como lead time. O que é lead time? Ó? Sinônimos. Tempo de ciclo. Não é bem sinônimo, mas a banca pode trazer tempo de atravessamento. O que é isso? Pensa num processo, uma sequência de atividades executadas por humanos ou máquinas e uma saída. O tempo que um produto, um serviço leva para atravessar esse ciclo aqui, atravessar esse processo e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, isso é o tempo de ciclo, ou lead time. Isso para processos, né? Processos de manufatura, gestão por processos, etc. Nesse caso aqui, o tempo que aquele post-it, vamos supor, eu tenho aqui quadro Kanban, só com 3, tá? Vou pegar um backlog aqui, só para... Aí, to do, doing, done. Ou seja, para fazer, fazendo, feito.
No momento que eu tiro um post-it aqui, ó, vamos supor que eu tenho um post-it, Kanban é cartão, né? Eu boto ele aqui no To-Do. O tempo que ele tem para passar do To-Do pro Done pro Done e sair fora aqui, ó, é o tempo de atravessamento, é o tempo de ciclo, tá certinho, tá? Não é usual falar de lead time aqui no Kanban, mas tá certo. Tá? Então, 2 e 3 correto, portanto, ó. Alternativa aí. 2. Contexto do gerenciamento de projetos, uma abordagem ágil híbrida, essa daqui eu não falei em aula teórica, é caracterizada pelo quê? Gente, mista, híbrida, misturada, o que é isso? Híbrido é igual a gestão tradicional mais a gestão ágil. Então a banca tem que trazer uma abordagem que misture as duas. Simples assim. Utilizar exclusivamente metodologias ágeis? Não, porque eu tenho tradicional. Né? O híbrido é mistura. B. Combinar práticas ágeis com métodos tradicionais. Bacana. Para atender às necessidades específicas. Legal. Essa daqui parece correta. C. Adotar apenas cerimônias do Scrum? Não, sem considerar outros métodos. Não, isso daqui não seria nem híbrido, nem só ágil pode fazer isso, né? Só se você só fosse usar o Scrum. D. Implementar um plano fixo, detalhado, antes de iniciar o projeto sem revisões. Isso daqui é o tradicional, preditivo, waterfall. Certo? Sequencial. E. Focar unicamente na documentação, ignorando a interação. Isso daqui nem na tradicional é, tá? Não é. Na tradicional, a gente tenta planejar muito bem no início do projeto, escopo, cronograma, custo, qualidade, requisitos, partes interessadas, e percorre tudo isso daí, tenta manter esse plano até o final do projeto, sem atraso, sem fazer nada mais, nada menos, né? Segue aquele plano. Na ágil, não, o mundo está mudando, então não dá para eu ficar perseguindo aquele plano, porque o plano está mudando, as contingências estão mudando, ok? Portanto, alternativa B. Ó, trouxe aqui a tradicional versus a ágil, adaptativa. A gente tem várias metodologias em cada abordagem, mas a abordagem preditiva é essa. Você tem maior previsibilidade porque você tenta perseguir, perdão, não percorrer, perseguir tudo que você planejara no início do projeto. No adaptativo ágil, como é muito incerto, você vai fazendo um pouquinho por vez e validando com o cliente. Não esperar o projeto todo terminar para validar com o cliente, que é o caso da cascata, waterfall, preditivo, tradicional. Ok? Tudo sinônimo. Aqui na agilidade pode vir método espiral, iterativo incremental, adaptativo, sinônimo, tá? Cíclico. 3. Essa questão aqui é bem boa. Nos últimos tempos, grandes empresas como a PlayStation têm adotado práticas ágeis para melhorar a coordenação e aumentar a eficiência do desenvolvimento de novos produtos. Yuri adorou, né? Yuri, sei lá. Em vez de seguir um planejamento rígido, a PlayStation passou a usar ciclos curtos de desenvolvimento, com equipes trabalhando juntas para revisar e ajustar o projeto ao longo do caminho. Assinale a opção que indica um dos princípios que melhor reflete essa abordagem de gestão ágil de projetos. As decisões de projeto devem ser todas centralizadas no nível executivo. Não, eu quero equipes organizadas. Descentraliza, dá poder para essa equipe. B. É ideal planejar todo o projeto de uma vez no início. Não, isso é tradicional. Ele quer o ágil. C. Usar ciclos curtos e entregas frequentes, sustentáveis. Sim. Envolvendo as pessoas interessadas para ajustar o projeto com base em feedback constante, proximidade do cliente. Você quer que o cliente participe. Bacana essa daqui. Olha as outras. Manter as equipes isoladas até concluírem suas tarefas, para evitar distração. Tranca a equipe num quartinho? Não. Você quer comunicação com o cliente, transparência, inspeção, adaptação. E as metas só devem ser revisadas no final do projeto. Não, isso é típico do tradicional. Certo? Então, é o nosso C. Trouxe aqui os 12 princípios do Manifesto Ágil. Só para a gente lembrar, né? Ó. Foco total na satisfação do cliente, foco no cliente, não naquele plano. Ser receptivo, aberto às mudanças. Eu não vou desenhar aqui, porque depois a figurinha vai sumir. Ser receptivo, aberto, abraçar as mudanças, navegar em meio ao imprevisto. Efetuar entrega frequente de produtos, ou seja, de incrementos. Você faz
Pequeno produto, mínimo produto viável, já entrega para o cliente, com funcionalidades, depois vai melhorando isso. Colaboração diária, motivação individual, mas um desempenho da equipe, comunicação ativa, corresponder à medida primária do progresso. E o que é a medida primária? Software em funcionamento, produto em funcionamento. Eu falo software porque surgiu no meio no desenvolvimento de software, né? Promover o desenvolvimento sustentável, e aqui é a ideia, né, da sustentabilidade constante. Atenção frequente à excelência, à melhoria contínua. Simplicidade é essencial, não vamos ficar complicando o que já é complicado. Equipes auto-organizadas e reflexão regular da melhoria. Está fazendo sentido? O cliente está gostando? A gente está indo para o caminho correto? Ou volta e refaz tudo? Okay? 12 princípios aí do Manifesto Ágil. Surgiu no âmbito, né, da TI, mas hoje é usado em todo o desenvolvimento de novos produtos. Portanto, C mesmo. 4. Recentemente, o Banco Central lançou o Pix parcelado, uma novidade que está mudando a forma como os brasileiros fazem pagamento. A ideia é simples, dar a opção de parcelar compras diretamente pelo Pix, algo que já é super popular para pagamentos à vista. Essa mudança busca atender tanto às necessidades dos consumidores quanto dos lojistas, que ganham mais flexibilidade nas transações. A prática que melhor reflete uma abordagem centrada no cliente, foco no cliente, satisfação do cliente, no lançamento de uma nova funcionalidade, como o Pix parcelado, vamos lá. Primeiro, só um comentário rápido. Se o Bacen fosse esperar ter todas as funcionalidades possíveis para lançar o Pix, até hoje a gente não saberia se seria bom, se seria ruim, quais os defeitos que daria. Então, o que eles fizeram? Foram lançando pouco a pouco e novas funcionalidades sendo incrementadas, como é o caso agora do Pix. Então, a gente quer o quê? Uma abordagem centrada no cliente para esse lançamento do Pix parcelado. Vamos interpretar? Lançar o Pix sem consultar os usuários. Cara, como o usuário é o cliente, se é centrado no cliente, eu tenho que ouvir o cliente, eu tenho que coletar feedback do cliente, acreditando que a novidade será bem recebida. Não, né? B. Testar o Pix com um grupo pequeno de usuários, antes de lançar nacionalmente, ajustando as funcionalidades conforme o feedback dado por esses usuários aqui, ó. A gente dá essa nova funcionalidade para um grupo testar, coletar feedback antes de sair implementando, antes de sair investindo, gastando, desembolsando uma infinidade de dinheiro. Me parece legal essa daqui. C. Implementar todas as possíveis funcionalidades de uma vez. Não, você vai gastar um monte e aí o usuário pode falar, não gostei disso. Você tem que refazer tudo. Você vai botando de pouquinho em pouquinho para ele testar, consegue, o retrabalho é menor. Tá? Então, não é tudo de uma vez, é aos poucos. D. Evitar qualquer tipo de mudança na funcionalidade após o lançamento. Não, se o cliente não gostou de algo, você vai ajustar. Né? Vai tentar entender as dores, as dificuldades, senão o produto não vai ser usado, serviço, produto. E lançar o Pix apenas quando tudo estiver prontinho. Você nunca vai lançar. Você vai esperar o momento perfeito e o cavalo vai passar encilhado e você não vai conseguir pegá-lo mais. Tá? Então, é justamente essa ideia que a gestão ágil tenta combater. Você não adianta fazer um planejamento perfeito, gastar muito, milhões, demorar meses para lançar um produto, quando você lança, já ninguém mais quer, porque a tecnologia mudou, o ambiente político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal, né? O nosso ambiente PESC, eu falo muito isso em aula, ele muda muito rápido, os padrões de consumo, novas tecnologias, novos valores sociais, e aí você vai perder a oportunidade. Nesse caso, a B. Trouxe aqui um slidezinho só para a gente lembrar umas coisas. Na gestão ágil, qual que é a abordagem que a gente usa? Pensa que isso daqui não é sequencial, na verdade é cíclico, né? A gente tem uma ideia. Para a gente ter as especificações certinhas, a gente faz um protótipo. O protótipo, até aqui, ainda está intra-organização. A gente não lançou nada para o mercado. Então, sei lá, a gente começa a fazer um protótipo qualquer, para testar internamente, equipes auto-organizadas, tal, né? Testar essa ideia. Beleza, testar não. Especificar, botar assim, tirar da cabeça e botar no papel ou um sistema computacional para simular a realidade, né? Uma realidade aumentada. A gente chama até de gêmeo digital isso, né? O mundo ali binário, a gente tentar colocar ali um protótipo, ou prototipar mesmo na prática, fazer ali com cartolina, sei lá o que, né? Você vai criar um protótipo. A partir do protótipo criado, você vai fazer testes para quê? Para criar um mínimo produto viável. Mínimo, com a menor especificação possível, recurso possível, mas que já funcione.
Quando você tem esse mínimo produto viável, viável porque ele funciona, ele tem funcionalidade, só que poucas. Você já bota para um grupo testar. Você já bota para a sociedade, para o cliente, para o consumidor, para quem quer que seja aí, consumir. E te dá o feedback logo. Por isso que é cíclico. Ó, isso daqui você tem sempre o retorno. Tá? Sempre o retorno. No momento que você validou esse mínimo produto viável, um prazo bem pequeno de tempo, não teve todo aquele desenvolvimento de anos, de meses, né? Você já joga ali para a sociedade testar, no caso do Pix, por exemplo, né? Se ficou bacana, ou deram um feedback para trocar alguma coisinha e tal, você lança a versão final. A partir da versão final lançada, você vai de tempo em tempo colocando novas funcionalidades, incrementando aquele produto, dando incremento, mais robustez àquele produto. Isso tudo, pessoal, é muito melhor do que você gastar milhões, bilhões em testes, em pesquisa, em desenvolver um produto perfeito e só lançar no mercado quando está perfeito, daí você viu que o consumidor não gostou tanto. Então, a ideia é você colocar um produto quanto antes ali e vai ajustando conforme necessidade. Fechou? Falando aqui, nosso gabarito então é o B mesmo, tá? Só apaguei os comentários aqui para a gente conseguir ver. 5. No contexto da engenharia de software, o levantamento e a elicitação de requisitos, listar os requisitos, são etapas essenciais para garantir que o sistema atenda às expectativas dos stakeholders. Ó, pessoal, fala engenharia de software, mas pode ser um produto também. Pensa num carro, dá na mesma. Tá? Um time de desenvolvimento está utilizando diferentes técnicas para listar os requisitos para um novo sistema de gestão de projetos. Para garantir que todos os requisitos críticos sejam corretamente indicados e documentados, deve-se. Lembra, ó, requisitos é o cliente que te dá, né? Ah, eu quero, vamos supor um carro. Eu quero que ele aguente, que ele pese até 1.500 quilos, eu quero que ele tenha 200 cavalos de potência, eu quero que ele tenha 2 portas, ou 3 portas, ou 5 portas. Isso é requisito. Focar exclusivamente em entrevistas com a alta direção, ignorando os usuários finais. Cara, isso daqui é caixão. Caixão. Tem que ouvir o cliente, não o teu chefe. B. Utilizar técnicas de prototipação para permitir que os usuários interajam com um modelo preliminar e forneça feedback antes do desenvolvimento completo. Bacana. Ele pulou o MVP, né? Ele saiu do protótipo para o produto final. Parece legal. C. Implementar imediatamente um MVP sem coletar feedback dos stakeholders para acelerar o lançamento. Calma, jovem. Ouvi, galera. D. Reunir todos os requisitos de uma vez no início do projeto e evitar mudanças. Não. Isso aqui é a pior coisa que tem. E E. Deixar que a equipe de desenvolvimento defina os requisitos sem a participação dos stakeholders. E peca aqui é a falta da participação, né? Todas as alternativas, exceto a B mesmo. 6. Prototipar, nossa, quantos protótipos. É uma parte essencial no desenvolvimento de qualquer coisa, pois permite que as equipes testem ideias com os usuários antes de partirem para o produto. Lembra, ó, eu tiro o software aqui para você não achar que isso daqui só vale para o pessoal da TI. Vale para o pessoal da TI, mas vale para o pessoal da área administrativa, engenharia, tanto. Em um projeto, a equipe de desenvolvimento decide criar um protótipo de alta fidelidade, bem próximo à realidade, para validar a interface com os usuários, antes de seguir adiante. Durante a fase de prototipação, a abordagem correta é: a gente está na prototipação. Criar um protótipo de alta fidelidade sem envolver os usuários. Você já entendeu o que é para envolver, é justamente para envolver. Né? Você pode tanto prototipar dentro da equipe do projeto, eu prefiro assim, como apresentar esse protótipo para o cliente. O cliente participa tudo isso. Mas você não está lançando ainda. Você lança quando tem o mínimo produto viável. Aí você já está lançando para o mercado. Por enquanto, você chama um grupo ali de clientes para testar. Vou te dar um exemplo. Sem usar software, tá? Quando uma empresa de carros, uma montadora, vai lançar um novo modelo, quando é um modelo bem novo, disruptivo e tal, o que ele faz? Ele chama piloto de Fórmula 1, ele chama piloto de Stock Car, ele chama, hoje em dia, né, que a gente tá no mundo de influenciador, ele chama influenciador lá que conheça de carro, ele chama críticos para participar. Esses stakeholders externos são possíveis clientes que dão pitaco ali na hora de fazer o protótipo, criar o mínimo produto, certo? No caso de um carro, a gente não vai ter o mínimo produto, a gente parte do protótipo já direto para o carro. Vocês entenderam essa ideia de coletar feedback. B. Pular a etapa de prototipação e lançar logo o produto final. Não. Usar o protótipo para testar com usuários. Bacana. Coletando feedback que ajude a melhorar o design antes de desenvolver o sistema completo. Bacana. Por exemplo, num carro daria igual também.
D. Focar só no designer visual do protótipo e deixar a navegação, interação, a parte de funcionalidade, né, de lado. Claro que não, né? É design, é operação, é função, é backstage do produto, tudo ser relacionado. E aí, ignorar a experiência dos usuários. Vai assim, vai longe. Portanto, alternativa C mesmo. 7. Finalmente, uma que não é de TI, ó, para você ver que cai igual para os dois. Eu só tirei aqui questões muito específicas da TI para não dar viés, tá? As metodologias ágeis são abordagens de desenvolvimento que ganharam amplo reconhecimento nos últimos anos, revolucionando a atividade de gerenciamento de projetos. Nesse contexto, em 2001 foi elaborado o Manifesto Ágil, declaração que sistematizou os princípios e valores dessas metodologias, auxiliando na sua ampla popularização. Com relação ao Manifesto Ágil, analise. 1. Deixa eu ver se eu coloquei o slidezinho aqui, ó, para não apagar depois, tá? Botei. Lembra, ó, a gente tem 4 valores e 12 princípios. Os princípios eu já coloquei para ti, e os valores eu ponho agora. Como é que é feito o valor? São frases, ó. Indivíduos e interações, relacionamento interpessoal, mais que processos e ferramentas, mais que a parte técnica. Então, interpessoal, mais que parte técnica. Software em funcionamento, ou seja, o produto pronto, funcionando, mais que documentação abrangente, cheio de documentos, cheio de requisição. Colaboração com o cliente, mais que ficar negociando contrato, aquela negociação distributiva. Para eu ganhar, você tem que perder cabo de guerra, braço de ferro. Responder a mudanças, mais do que ficar seguindo aquele plano. E aí o manifesto continua. Apesar de ter valor nos itens à direita, a gente valoriza mais o que está na esquerda. Então, se a questão trouxer seguir um plano é irrelevante. Não, caro Padawan. É importante. Só que é menos do que responder as mudanças. Entendeu? Cuidado para a banca não fazer uma hipérbato, perdão, na frase, né? Mudar a ordem direta aqui da frase e te confundir, como foi numa questão anterior ali. Bom? Fechou? Entendeu os valores? Então vamos para a questão. 1. Até mesmo modificações ocorridas tardiamente no desenvolvimento são consideradas positivas para o projeto. Ótimo. Lembra, ó, quanto mais passa o tempo, o custo de mudança aumenta exponencialmente. Então, na gestão tradicional, a gente evita. Aqui a gente abraça. Por quê? Porque o foco está no cliente, o foco está em gerar valor, não em seguir aquele plano criado no início do projeto. Bacana. 2. Os melhores requisitos e designs no desenvolvimento surgem de trabalho realizados por equipe auto-organizada. Hífen aqui, FGV. Certinho, equipes auto-organizadas. Aqui ele misturou princípios com valores, né? Tranquilo. Ele não está dizendo princípio ou valor aqui em cima, só com relação ao manifesto ágil. 3. Entregar uma documentação detalhada e completa é mais valioso que entregar um produto funcional? Inverteu aqui. Pegou a ideia, né? 4. A comunicação com o cliente se limita à fase inicial. E na entrega, ou seja, você fala com o cliente só no início e no final do projeto? Não, é o tempo inteiro. Não se limita, é constante. A depender da metodologia, essa comunicação com o cliente vai se dar de forma diferente, mas ela ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto. Portanto, 1 e 2 só aqui. 8. No desenvolvimento centrado no usuário, tanto o conceito de mínimo produto viável quanto de protótipo são essenciais. Bacana, a gente já viu isso. Acerca disso, assinale. 1. Protótipo permite testar ideias de produto no mercado real, reduzindo riscos financeiros a investimentos pesados e tal. Eu deixo, por enquanto, em stand-by aqui. Eu considero errado. Por quê? Porque MVP está no mercado, um protótipo. 2. MVP deve apresentar o maior número possível de funcionalidades. Não. Essa daqui com certeza está errada. A primeira ali, apesar de estar errado, vai que a banca escorregou. Mas a segunda não tem escorregada aqui não. Está errado. Então a 2, errado. 3. Na engenharia de requisitos, coletar requisitos, os protótipos são empregados na etapa de especificação, enquanto o MVP é empregado na validação. Opa, essa está corretíssima. Lembra, ó, a partir de uma ideia, eu testo, eu especifico, na verdade, né? Vou especificando através de um protótipo. Aí eu tenho todas as especificações possíveis daquele produto. Depois,
eu vou pegar esse protótipo e testar, fazer testes para gerar o MVP. O MVP eu vou validar com o cliente final, já no mercado. Aqui ele está certinho. Então, ó, essa primeira aqui está errada. O MVP, Minimal Valuable Product, permite testar ideias no mercado real, não o protótipo, certo? O protótipo permite testar já com os consumidores, um grupo menor, que não vai comprar. Você dá para a pessoa experimentar, entendeu? Portanto, só 3 para a gente. Trouxe de novo aqui, né? Só para você lembrar. Ó, ideia especifica com o protótipo. O MVP valida os testes aqui dos protótipos. E o MVP real, lançado no mercado, valida se o mercado aceitou ou não. Se aceitou, aí você vai dando novas versões, novas funcionalidades. Então, só a 3 por 9. Mas vocês entenderam, eu gosto de resolver como se fosse o dia da prova. No dia da prova, eu deixaria para pensar essa daqui com mais calma depois. Se tivesse aqui, por exemplo, 1 e 3, o gabarito aqui embaixo, pensaria com mais calma. Mas para 1 estar correta, a 3 teria que estar errada. Então, né, nesse caso aqui, não teria dúvida. 9. No gerenciamento de projetos, existem distintas abordagens de desenvolvimento para projetos. Nelas podem ser utilizados diferentes métodos para criar e desenvolver o produto, serviço ou resultado durante o ciclo de vida do projeto. Quais são essas formas? No slide, eu vou até mudar o slide depois de teoria, tá? Porque no slide eu boto tradicional de um lado versus ágil do outro. Porém, lembra que a gente pode ter a mistura dos dois. Híbrido. Tá? Lembra disso, que é o tradicional mais o ágil. Dois extremos, né? Como se fosse um contínuo, né? Num extremo tradicional, no outro extremo ágil, eu tenho o meio do caminho. Se você lembrar disso, você não tem problema com essa questão. Quem decorou só tradicional e ágil, aí sim teve problema com essa questão. Ó, em cascata e preditivo, tudo tradicional. Stream Programming, Scrum, Safe, Kanban, tudo ágil. Apesar de serem o Extreme Programming e o Safe é muito mais para TI mesmo, né? Trabalho aqui. Preditivo, iterativo, incremental, adaptativo e híbrido. Segura essa. Tradicional e ágil. Faltou o híbrido. Se tivesse híbrido aqui também embaixo, teríamos 2 gabaritos. Que a abordagem é tradicional, preditiva ou ágil. Aquele abriu a C, ele abriu um pouco mais, deu subabordagens. Mas a D, se tivesse o híbrido, tradicional, ágil e híbrido, daria certo também. Mas faltou. E preditivo, iterativo, ágil, Lean, Scrum. Lean e Scrum, na verdade, nem é abordagem, é uma metodologia ágil, né? Dentro da abordagem ágil. Aqui também, a B, ó, ação, ou não bem abordagens, né? E aí também, ó, ele não colocou, faltou o híbrido, e Lean e Scrum são metodologias. Ok? Tanto a C é o nosso gabarito. Repito, se a D tivesse tradicionais, ágeis e híbrido, também seria um gabarito, tá? Porque preditivo é tradicional, iterativo, incremental, adaptativo são metodologias ágeis. Então tá dentro, né? Ele agruparia ali no plural. Então, 10. A gestão ágil é uma metodologia dinâmica e adaptativa que enfatiza a colaboração, a flexibilidade e a entrega contínua de valor, impulsionando a inovação e a eficiência nos projetos e processos organizacionais. O método que endereça os reais objetivos de um projeto, considerando 3 dimensões, valor, qualidade e restrições, é denominado o quê? Lembra, ó, lá na gestão tradicional, a gente tinha o triângulo de ferro. São os triângulos o triângulo da tripla restrição. Né? Escopo, custo, cronograma, para manter a qualidade do projeto, as especificações, a conformidade do projeto. No triângulo ágil, né, na perspectiva ágil, abordagem ágil, a gente tem um pouco diferente. A gente mantém essas 3 restrições, escopo, custo e cronograma, como uma das pontas. Então, é importante entregar com o cronograma dentro do orçamento,
dentro do que for acordado, dos requisitos, é importante, mas é só uma das pontas. É como se eu colocasse todo o triângulo de ferro numa aresta aqui. Aresta? É, vértice. Só numa ponta. Na outra ponta, nas outras pontas, perdão, eu mantenho valor pro cliente, por isso que é extrínseco. É o valor que o cliente vai ter usando aquele produto no projeto. Então não é do projeto em si, é depois, é no futuro, é aquele resultado imediato, usando aquele produto. Por isso que é extrínseco. E a qualidade intrínseca. Como assim? Do ponto de vista de conformidade com aquilo que estava sendo executado. Então, conformidade com requisitos, conformidade com as políticas da organização, etc. E essa qualidade aqui, ó, essa qualidade vem para cá. Escopo, custo, cronograma vem para cá. E o foco aqui, ó, a ponta, a estrela, é o nosso valor, né, gerado para a sociedade. Okay? Expliquei aqui para a gente lembrar, né, do triângulo ágil, mas isso eu já tinha feito na aula teórica, só por descargo de consciência. Scrum, Kanban, Kaizen são ferramentas, metodologias, né? E o triângulo de ferro é da tradicional. Então, 11. A gestão ágil é uma abordagem dinâmica e adaptativa que prioriza a colaboração, flexibilidade e entrega contínua. De novo, mudou um pouquinho só. Cenário de opção que apresenta um dos objetivos do triângulo ágil. Cuidado para não confundir com o triângulo de ferro. Ó. Custo, escopo, tempo, isso é ferro. Orçamento, qualidade, tempo, quase. Valor, escopo, restrições, quase. Escopo é uma das restrições. Restrição é você falar o quê? Escopo, cronograma. Isso são as restrições, quando a gente fala da tripla restrição. Então é valor, que é extrínseco, qualidade, que é intrínseco, e as restrições, as três restrições. É a nossa alternativa A. Custo, qualidade e tempo também não. Então, e de novo aí o slidezinho. A deixa. 12. Muitas questões dessa parte inicial, né? Considerando as características e as práticas comuns às metodologias ágeis, julgue. O Manifesto Ágil enfatiza a importância da colaboração com o cliente, mais que a negociação de contratos. Lindo, lembra? Mais que, 4 valores. Desenvolvimento iterativo e incremental é um princípio-chave, permitindo entregas frequentes de partes funcionais do software. Lindo. O que é iterar? Iteração é você manipular. Por exemplo, você vai fazer uma conta. Cada vez que você faz uma continha, você mexe a uma iteração. Incrementar é você ir colocando novas funcionalidades. Então, iterativo, você vai mexendo de forma iterativa, aos poucos, uma vez por ciclo, de forma cíclica. Interativo, porque você envolve o cliente em cada iteração. E incremental, porque a cada iteração, a cada ciclo, você incrementa, você bota mais funcionalidades ali naquele. Lindo. 1 e 2, correto. 3. Rigidez nos processos de desenvolvimento é essencial para garantir a qualidade. Não. Lembra, rigidez nos processos é você ficar preso ao plano. E você não quer. Você quer algo flexível. E a própria questão falou numa questão anterior. Então, 1 e 2, portanto. 13. A indústria 4.0 representa a fusão de inovações tecnológicas como robótica, inteligência artificial, IoT, processos de fabricação digital, por exemplo, as impressoras 3D, né? Dentro de um ecossistema de valor global compartilhado por companhias internacionais. Diante desses avanços, é imperativo repensar o papel dos gestores, afastando-se da concepção tradicional de que eles são os únicos responsáveis por definir e liderar o rumo futuro da organização. A nova função gerencial envolve habilitar, delegar e promover a instabilidade necessária para ativar os talentos e potenciais únicos nas pessoas. Criando um ambiente propício ao aprendizado e à troca de informações através de interações dinâmicas. É isso. A gente vive num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Em inglês isso daqui, tá? O U de incerto é uncertainly. Esse mundo é tão caótico que não adianta a gente querer tudo bonitinho, tudo diagramadinho, tudo planejadinho, porque o mundo é caótico. A gente tem que aprender a tirar a capacidade de inovar das pessoas. Tirar no sentido de aflorar.
Para a gente fazer isso, é ideal aqui, né? E cuidado para você não ter um vazamento político diverso e acabar atrapalhando você na questão, tá? Eu estou te ensinando aqui a acertar a questão do concurso. Para você ter esse ambiente para pensar fora da caixa, para ser criativo, para ser inovador, para ser intraempreendedor, você tem que ter o máximo de diversidade possível, de pluralidade, né? Conseguir delegar para as pessoas e estimular o conflito entre as pessoas, conflitos funcionais. Para quê? Lembra a ideia, se você já assistiu alguma aula anterior, eu falo isso. Meu pai sempre falava isso. Quando eu tenho um pão e você tem outro pedaço de pão e a gente troca os pães, no final disso, eu sigo com um pão e você com outro. São pães diferentes, mas a quantidade não muda. Agora, num conflito de ideias funcional, de forma respeitosa, tal, quando eu tenho uma ideia, você tem outra ideia e a gente troca, a gente não passa a ter uma ideia depois. A gente multiplica as ideias, exponencializa as ideias. Por quê? Porque tem a minha ideia, a sua ideia, a combinação das nossas ideias. Então, esse conflito funcional é muito importante. Você só vai ter esse conflito funcional se você tiver grupos heterogêneos, equipes heterogêneas. Se todo mundo pensa igual, não vai ter essa suscitação ao conflito. Fechou? Isso é importante. É isso que a questão está trazendo. Nem precisaria estar em gestão ágil, poderia estar aqui em conflito, poderia estar em inovação, em diversidade, mas eu gosto de trazê-la aqui para você pensar quanto que isso é consoante a tudo que a gente está vendo agora de agilidade. Então vamos lá. Nova compreensão de condições ambientais internas. Você ficar olhando para dentro? Não, é um olhar para fora. O mundo está mudando muito rápido. B. Coaching para orientar as ações de pessoas em direção às metas estabelecidas. A ideia do coaching, da tutoria, da mentoria dentro das organizações é bem recente, bem bacana. Mas não é para a direção das metas estabelecidas anteriormente. Isso é focar no plano. Isso é ficar achando que a gente vai conseguir planejar muito bem e depois é só seguir o plano. C. Promoção da desordem para fomentar criatividade e inovação. O que é a desordem? O conflito. O conflito aqui ele é benéfico, só que é um conflito funcional. Eu não estou criticando a sua aparência, as suas posições. Não, eu estou. Nós dois queremos chegar para o mesmo lugar, para o sucesso da organização, mas temos formas diferentes de pensar. E ao estimular esse conflito, a gente consegue criar soluções, cenários, prospectar possibilidades muito maiores. É o nosso gabarito. D. Validação da ordem para alterar padrões estagnados. Validação, não, eu quero repensar, questionar isso. E aí, estímulo à identidade organizacional, aquela cultura forte, né, coesa, isso daí dificulta a mudança. Isso a gente assiste, tem lá na parte de cultura e gestão da mudança. E meio mudanças transitórias, não. Quero estimular a identidade organizacional, eu quero estimular o conflito funcional. Portanto, a C mesmo. 14. Com relação à metodologia de desenvolvimento de software ágil, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Métodos ágeis são métodos de desenvolvimento incremental, sim, nos quais os incrementos são pequenos, pouco a pouco. Normalmente, novas versões do sistema são criadas e disponibilizadas aos clientes a cada 2 ou 3 semanas. Aqui a gente vai ver mais para frente que pode ser de 2 a 4 semanas. Mas tudo bem, não vejo erro nessa questão. 3. Essa metodologia envolve aos clientes no processo de desenvolvimento para obter feedback rápido sobre mudanças nos requisitos. Lindo. 3. Maximizam documentação. Não. Pouca documentação. Eu quero software funcionando. Utilizando comunicações formais em vez de reunião informal. Não, tudo errado aqui, tá? Essa é falso. Então, VVF, alternativa E. 15. Tudo de 2024. Com relação às afirmações sobre metodologia ágil, assinar. Satisfação do cliente é o principal objetivo. Lindo. As metodologias ágeis são baseadas no desenvolvimento em cascata. Não. Cascata, waterfall, é preditivo. Isso daqui é tradicional. Acho que eu trouxe, inclusive, ó, tradicional. Por que é waterfall? Porque você só faz uma parte quando acaba a outra. E aí vai criando aos poucos, assim, você vai fazendo como se fosse por etapas. É por isso que chama waterfall, né? Eu sei que a analogia é ruim, mas é exatamente por isso. E 3. Então é VF. 3. Equipes ágeis são compostas por indivíduos motivados. Ó, motivação é individual.
Mas o desempenho é grupal, é pela equipe toda. E auto-organizados. Show de bola. Então, VFV, alternativa aí. Opa, fechou. A gente viu várias questões aí, né? 15 questões, tudo de 2024 sobre esse pensamento ágil. Agora a gente vai falar do Scrum. Mas antes, uma breve revisão teórica. Lembrando que isso a gente falou de forma bem mais aprofundada lá no curso teórico. Os stakeholders, ou seja, os consumidores daquele produto, falarão, os clientes, né? Falarão com quem? Com o Product Owner. O Product Owner, ouvindo os clientes, formará o backlog do produto, ou seja, todos os requisitos que aquele produto tem que entregar ao final de todo o desenvolvimento. E o Product Owner, além de ser essa voz do cliente para a equipe, ele também vai poder parar a sprint, mudar o backlog ou priorizar o backlog do produto. Fechou. A partir do momento que a gente tem um backlog do produto e ele pode estar priorizado ou não, a gente vai começar a fazer as sprints. A cada início de sprint, a gente tem uma sprint planning, ou planejamento da sprint, que participa toda a equipe de gerenciamento. O Product Owner, o Scrum Master e os desenvolvedores. Aqui coloquei 3, pode ser de 3 a 5, né? Enfim, até 10 pessoas aqui. Essa sprint planning, a gente vai ver o que vamos fazer nessa sprint, quais são, né? O Product Owner vai falar quais são as prioridades, etc. Mas são os desenvolvedores que vão criar a sprint backlog. O que é a sprint backlog, Rafael? São os requisitos escolhidos para serem feitos naquela sprint. Bacana? Beleza. Ao final dessa sprint, de uma sprint, espera-se que todo o backlog da sprint se torne incremento. O que é o incremento? Aquilo que fora desenhado para ser feito, de fato, sendo feito. Uma funcionalidade implementada, um requisito do produto implementado na realidade. Aqui é no papel. Aqui é na realidade. Essa sprint, ela tem, em média, ela pode ter de 2 a 4 semanas. Mas para cada Scrum, para cada projeto, essas time box, ou seja, essas sprints terão a mesma duração. Vamos supor que tem uma duração aqui de 4 semanas. Ao final de 4 semanas, espera-se que o backlog do sprint seja convertido em incremento. Todos os dias durante essa sprint, os próprios desenvolvedores farão uma Daily Scrum, ou Stand-Up Meeting. A cada 24 horas, uma reuniãozinha ali de 15 minutos no máximo, tá? A Daily Scrum, 15 minutinhos. E ao final de todo esse desenvolvimento daquela sprint, a gente vai ter a Sprint Review, essa revisão da sprint, chamando os clientes externos, para mostrar os incrementos feitos. O cliente vai validar, vai usar, vai dar o pitaco dele, tal, e a gente começa a ir para o final de uma sprint, e uma nova recomeça, até ter o produto final. Após a Sprint Review, pode ser logo na sequência, os clientes saem, fica só a equipe de desenvolvimento, o time Scrum, e faz a Sprint Retrospective. Até 3 horas. Aqui no máximo 4 horas, aqui no máximo 3 horas. As reuniões. Aqui também 2 horas, 3 horas, sei lá. O que mais cai para concurso são os 15 minutos aqui da Daily Scrum, tá? Stand-up meeting. Na Sprint Retrospective, na retrospectiva da sprint, a gente vê as lições aprendidas que podemos melhorar para as próximas sprints. Por isso que cliente não participa aqui. A gente não está mostrando incremento para o cliente. A gente está vendo, poxa, o que a gente pode melhorar para as próximas sprints? Pegou o jeito? Bacana. E a gente vai fazendo tantas sprints forem necessárias até que todo o backlog do produto seja convertido em incremento, ou seja, em produto acabado. Software, sei lá o que aqui, né? Essa é a ideia do Scrum. Lógico, a gente tem vários outros meandres, né? Os artefatos que estão em verde, Product Backlog, Sprint Backlog, incremento. A gente tem os eventos, Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, Sprint Retrospective, Sprint Review. Só que lembra que tudo isso daqui, é a Sprint. A Sprint é o grande coração do Scrum. Fechou? Então, falou em Scrum, a gente tem que lembrar nas Sprints, é o mais importante. Vamos para as questões, hein? No Scrum, um papel é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe, além de definir e ordenar o Product Backlog. Cara, quem faz isso, quem está ligado no produto, é o Product Owner, dono do produto. Dono, ele representa, na verdade, o dono do produto. Tá?
O Scrum Master, ele vai trabalhar naquela liderança servidora das ferramentas, dos princípios, caso tenha conflito, divergência de opinião, ele vai ser o maestrão ali dando certo. Mas ele, às vezes, nem sabe o que é o Product Backlog. Ele não participa dessa ideia. E ele não bota a mão na massa, que são os desenvolvedores. O desenvolvedor é quem executa. Stakeholder é muito amplo, é todo mundo, né? E gerente do projeto aqui nesse caso não existe. Tá? A analogia que se faz é o Scrum Master, mas é uma analogia muito parca aqui, muito superficial. 17. As metodologias ágeis em desenvolvimento de sistemas promovem a entrega rápida e incremental de valor ao cliente, priorizando a adaptação contínua e as mudanças. Elas utilizam práticas colaborativas em ciclos curtos, sprints, né? Como sprints do Scrum, para melhorar a eficiência e a flexibilidade no desenvolvimento de software. Em relação ao Scrum, assinale a opção que descreve corretamente a principal responsabilidade do Product Owner em relação aos demais. Definir, priorizar, refinar os itens do backlog do produto, sim. Garantindo que a equipe entenda o valor que tem aquele produto ou cada requisito, sim. Mas vamos olhar as outras. Executar os testes de software e garantir a qualidade, isso são os desenvolvedores. Vou colocar só dev, de developers. C. Tomar decisões técnicas sobre a arquitetura do sistema e tecnologias a serem usadas. Desenvolvedores. Ah, eles têm autonomia para isso? Sim, eles são autogerenciados, auto-organizados. D. Gerenciar a equipe de desenvolvimento, atribuindo tarefas, monitorando progresso. Ninguém faz isso, tá? Todo mundo que faz é auto-organizado. O Scrum Master não fica com o chicotinho monitorando o progresso, tá? E. Garantir que as reuniões do Scrum ocorram de forma eficaz, produtiva, removendo impedimento, o cumprimento do processo. Isso é o Scrum. Portanto, é a A mesmo. 18. O time Scrum é um pequeno grupo de pessoas, sim, de 5 a 10 pessoas, até 10, em que o dono do produto é o superior hierárquico. Não há hierarquia, são equipes auto-organizadas, são papéis bem definidos, mas não hierárquicos aqui, tá? Mas a primeira parte aqui tá certo. 2. O Scrum Master é responsável pela efetividade do time Scrum. Aqui, ok. Abre os caminhos, sabe? Trabalha para ir servindo o time, apoiando o time. Permitindo que o time melhore suas práticas dentro do Scrum. Essa tá legal. 3. Responsável pela efetividade, mas não assim, ele fica cobrando, ele fica controlando. Não, as coisas são autogeridas. 3. Os desenvolvedores são as pessoas comprometidas para criar qualquer aspecto de um incremento. Sim, são eles que botam a mão na massa. 2 e 3, portanto. 19. O backlog do produto é um documento preenchido antes do início do projeto e que não sofre alteração, mesmo que o cliente mude de ideia. Não. E que podem ser sofrendo para escrever isso. Podem sofrer alteração mesmo que os desejos mudem ao longo do tempo. Tá? Então, pode sofrer, não é estático. 2. A reunião diária Daily Scrum é um evento de curta duração, sim, 15 minutos, que permite identificar impedimento, melhorar a comunicação, prover rápida tomada de decisão, melhorar o feedback, reduzir a necessidade de outras reuniões ao longo do dia. Perfeito. Logo pela manhã, normalmente, né? Reunião em pé, stand-up meeting, porque tem que ser rápido, não é para ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. E 3. A reunião de revisão da sprint review, é um evento em que são definidas as histórias do usuário que serão trabalhadas naquele sprint. Não. Isso daqui é a sprint planning. Reunião de planejamento da sprint vai pegar as histórias do usuário, ou seja, aquelas narrativas criadas pelos usuários, transformadas em requisitos pelo Product Owner, para resolver as dores daquele cliente, por isso as histórias dos usuários, né? Lembra aqui do storytelling, dos epics, dos story points, do planning poker. A sprint review é depois quando terminou o incremento, mostrar para o cliente final. Só 2 aqui. Questão 20. Não faz parte das responsabilidades do Product Owner. Vamos lá, não faz parte. Definir e priorizar os itens do backlog de acordo com o que o cliente quer.
É exatamente o que o PO faz. B. Garantir que todos os itens do backlog do produto estejam detalhados ao máximo antes do início de cada sprint. Cuidado. No início do projeto, do desenvolvimento, no início do Scrum, a gente tem que ter um backlog claro, objetivo, transparente, que todo mundo entenda, saiba o que o cliente quer. Detalhar ao máximo antes de cada sprint, cuidado, tá? Por quê? Não necessariamente quando você detalha demais, você melhora a compreensão. Na verdade, é até pior. Lembra quando a gente trabalha em indicador de desempenho, que eu falo da relevância? Você coloca muita coisa, granula demais, refina demais a informação, pode não ser necessário, pode até confundir. Então, o nível aqui de detalhamento, tanto na gestão tradicional, quando a gente pega a IAP, divide até chegar no pacote de trabalho, como aqui, a gente pega o backlog do produto e divide até chegar a cada requisito, a gente tem que ter bom senso, ponderação. Tá? Eu quero que fique claro o objetivo, não extremamente detalhado. Isso daqui pode até atrapalhar. Tá? Então, eu vou deixar essa em standby. C. Tornar o Product Backlog acessível e claro para todos. Aí sim. Essa C tá bonita. O que mostra que ele tá querendo a B como errada mesmo. Né? Porque a C ele tá falando o oposto. D. Participar das reuniões de planejamento do sprint. Sim. Explicando o que precisa ser feito e os objetivos do backlog para o time. Cuidado. O sprint, a sprint, o backlog, né? O backlog da sprint, quem faz? Feita pelos desenvolvedores, devs de developers. Eles fazem, só que eles ouvem quem? Eles ouvem o PO. Lembra que o PO vai dar as prioridades que o cliente está falando. É ele que representa o cliente. Os desenvolvedores vão olhar o seguinte: bom, a gente tem 2, 3, 4 semanas. O cliente está priorizando isso. O que a gente consegue fazer em 3 semanas, dado os recursos que a gente tem? A gente consegue fazer isso, isso e isso. Fazer isso. Ao final vai ter a review mostrando o incremento, depois a retrospectiva. Isso vai se tirando. Outro ponto importante: começou a sprint, a gente não quer mudança durante aquela sprint. Se mudar, aquela sprint ficar sem sentido, o que o PO pode fazer? Cancela aquela sprint, recomeça. Tem mudanças durante aquele sprint. A ideia da sprint é deixar a galera focadíssima. Ah, não, tá mudando, eu não quero ajeitar, eu não quero adaptar durante a sprint. Cancela aquilo ali, volta, faz uma sprint planning de novo e recomeça. Recomeça a jogada. É como uma jogada de futebol americano lá do rugby. Começou a jogada, não dá para mudar no meio da jogada. Tá? Mas a primeira, a D tá certa, ele vai mostrar as prioridades, tal, mas quem define são os desenvolvedores. Colaborar com o time Scrum para maximizar valor. Isso daqui todo mundo faz. Ok? Portanto, era B mesmo. Cuidado, tá? Com esse extremo detalhe, muita documentação abrangente. Pegada. 21. A equipe de desenvolvimento está trabalhando em um projeto importante usando o Scrum. Durante o Daily Scrum, um dos desenvolvedores comenta que está com dificuldades para concluir uma tarefa e provavelmente não conseguirá terminá-la antes do fim da sprint. Diante disso, o Scrum Master sugere que a equipe pense em como reorganizar as tarefas para garantir que o objetivo da sprint ainda seja alcançado. Para ajudar a equipe a continuar no caminho certo, o Scrum Master deve. Lembra, ó, o Scrum Master, nosso servidor, está ali tentando apoiar a equipe. Redistribuir tarefas por conta própria, sem envolver a equipe? Não. Lembra que não há hierarquia aqui. A gente está trabalhando sempre com mundo de mão dada aqui, é um time. B. Incentivar a equipe a discutir o problema, encontrar uma solução colaborativa, removendo qualquer obstáculo, mas sem interferir demais. Bonita essa, hein? Bonita. Você preparar. C. Assumir a tarefa do desenvolvedor, garantindo que o prazo seja cumprido. Chama a bola para si? Não, é um time. Não é a ideia do líder herói. A gente não quer heróis aqui. A gente quer uma equipe. Cuidado. Essa questão aqui, ó, parece bonita para uma administração mais antiga, onde a gente precisa de heróis. A gente não quer herói aqui. A gente quer que o time resolva. Escalar o problema para o Product Owner, deixando que ele reorganize as prioridades. 2 erros. É o Scrum Master que ajuda, e escalar quer dizer que o PO está num nível acima, hierarquicamente, que é errado.
Lembra que você só escala nível hierárquico acima. Errado. Encerrar a sprint mais cedo. Nem tem poder para isso. Quem faz isso? Eu. Portanto, letra B. 22. Metodologia ágil é uma abordagem utilizada para gerenciar e executar projetos no desenvolvimento de software, com foco na flexibilidade, colaboração e entrega contínua de valor. No contexto da metodologia Scrum, a seguinte atividade é realizada durante a cerimônia da retrospectiva. Lembra, ó, retrospectiva é só a equipe e lições aprendidas, melhorando continuamente. Os membros da equipe revisam e priorizam a backlog do produto para a próxima sprint. Dando uma ideia de melhoria contínua, vamos deixar separado por enquanto. B. A equipe avalia o trabalho concluído e demonstra as funcionalidades desenvolvidas aos stakeholders, isso é a review, revisão só. C. A equipe discute o que funcionou bem, o que não funcionou e como melhorar para a próxima. Essa é a nossa marca. D. O Scrum Master atribui tarefas? Não, o Scrum Master não atribui tarefas, ele é só um líder ali que está removendo obstáculos, servindo a equipe. Product Owner aprova ou rejeita as funcionalidades desenvolvidas? Não, isso daqui é na review e quem aprova são os stakeholders. Alternativa B. C, né, perdão. Vamos ler a de novo. Os membros da equipe revisam e priorizam o backlog do produto para a próxima sprint. Na verdade, isso daqui é uma sprint planning. Você está revisando a próxima, está montando o sprint backlog, né, para a próxima sprint. Foco no que será feito. A retrospectiva é foco na melhoria, o que a gente pode tomar de lições. 23. Paula foi designada como responsável por um projeto com as seguintes características: inovação, alto grau de incerteza, não ter sido realizado nenhum outro similar, provavelmente passar por muitas mudanças no processo. Considerando essas características, Paula decidiu usar o framework Scrum. Framework, padrão de trabalho, metodologia, ferramenta, cada hora a banca pode chamar. A atividade empregada pelo Scrum que Paula deve utilizar para tratar a alta incerteza do projeto é o quê? Método, chama Jack Estribador? Vamos dividir esse problema em partes? Horrível, né? Mas é isso. Você tem um problema altamente complexo, incerto, ambíguo, risco alto. Em vez de a gente sair tentando fazer todo o projeto, o que a gente faz? Quebra esse projeto em partes menores, vai escalando isso, cada hora fazendo um pouco mais. A cada novamente, um novo incremento. Dá um pouquinho. A cada nova sprint, incremento, um trampolim concreto, novas funcionalidades. Em vez de resolver um projeto do início ao fim, a gente vai quebrando em sprints. Tá? Isso é o Scrum. Scrum, o coração do Scrum se baseia na sprint. Então, realização de sprint. Manutenção da declaração do escopo, manter a declaração do escopo, aqui chamada de Product Backlog, não, eu não quero manter, eu quero adaptar. Confecção de documentação abrangente, não, lembra dos valores. Revisões periódicas de processo e ferramenta, bacana. Mas especificamente o Scrum trabalha com as sprints. Mas a D tá certa, só não é o gabarito da questão. Acompanhamento permanente da equipe de desenvolvimento, ok. Acompanhamento do cliente também, né? Aquela troca de informação constante. Nesse caso aqui, realização da 24. Os métodos ágeis de gerenciamento de projeto obtiveram sucesso em equipes e organizações que realizam projetos graças à simplificação de procedimentos rígidos de planejamento. Os métodos ágeis, não é questão só de TI que cai, não. Também trouxeram um conjunto de termos e definições novas ao campo do gerenciamento de projetos. Em relação a esses métodos, é correto afirmar que o dono do produto, PO, é responsável por captar o que o cliente deseja e decidir com ele o que é mais importante e deve ser desenvolvido primeiro? Sim. Vamos olhar as outras. Product Backlog, montado junto aos stakeholders, é similar ao conceito de qualidade nos métodos tradicionais. Não, backlog do produto é similar à declaração do escopo, à estrutura analítica de projeto, está ligado ao escopo, né, ao que o projeto vai fazer. C. Reunião de planejamento de cada interação sprint, a Sprint Planning Meeting, determina o que o Product Backlog irá agregar em termos de qualidade à experiência do usuário. Não é em termos de qualidade, é em termos de funcionalidade. Em termos de resolver coisas. D. A história do usuário, ou user story,
representa o feedback dos usuários após a conclusão do projeto? Não, representa os anseios, os requisitos. Na verdade, requisito é o que o PO vai transformar, aquelas histórias, dores, narrativas em requisitos quantificáveis, né, controláveis. E backlog da interação é o espaço para registro de demandas do cliente e do usuário. Ok? Tem backlog de interação, não. Tanto alternativa A. 25. Sobre o Scrum, analise as afirmativas. Por ser uma metodologia ágil, um dos seus pilares é eliminação de reunião. Eu te coloquei Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospectiva. São 4 reuniões, tipos de reuniões. E tem uma que é todo dia. Então, não. Backlog do produto é uma lista dinâmica de funcionalidades organizadas por prioridades. Bacana. Lembra que ela é dinâmica, ela pode mudar. É essa. E ou planeja os recursos necessários para cada sprint. Tem só 2 e 2 e 3 aqui? 2, 2 e 3. Então vamos arregaçar a manga e pensar com calma. Product Owner verifica as prioridades para aquela sprint. Okay? Quem faz backlog da sprint, pensando backlog do produto, aquilo que vai ser feito, os recursos necessários, tempo que a gente tem, são os desenvolvedores. Okay? E só a 2. Cuidado, tá? Quando ele chora assim, joga para Product Owner que vai fazer o planejamento da sprint, não, aí tá errado. Ele pode ajudar, ele pode dar um direcionamento, uma prioridade, o cliente está pedindo essa funcionalidade aqui, não seria melhor, tal. Mas quem vai dar a cartada final, quem tem autonomia, são os desenvolvedores. 26. A respeito de projetos ágeis, assinar. Times Scrum possuem a capacidade de se auto-organizar. Sim. Significa que decidem a melhor maneira de completar seu trabalho. Sim. Ao invés de serem dirigidos por indivíduos externos à equipe. Vamos ver as outras. Scrum Masters são líderes genuínos, que servem tanto o time Scrum quanto a organização como um todo. Eles têm responsabilidade de desenvolver, comunicar de forma explícita a meta do produto. Não, quem faz isso é o Product Owner. Além de criar e comunicar de maneira clara os itens do backlog. Isso é o Product Owner. Tá? O fato dele colocar líder genuíno aqui, eu deixo em aberto. Eu prefiro líder servidor, certo? Ele não vai cobrar resultado. Na verdade, não é que ele não tem poder, mas a ideia aqui é de todo mundo conversar de forma horizontal, uma equipe horizontal, não hierárquica. C. Na metodologia do Extreme Programming, apesar da gente não trabalhar aqui, porque é muito mais para TI mesmo, o XP é aquela programação em pares, em duplas. Tá? Essa é a ideia do Extreme Programming. É considerável aceitar o uso de grandes quantidades de hora extra, pois a médio prazo não há diminuição da qualidade. Vamos lá. Todas as metodologias ágeis partem dos 4 valores e dos 12 princípios do Manifesto Ágil, lá de agilidade. Todas elas. Lembra que a gente quer um trabalho sustentável. Eu não quero correr, fazer hora extra para terminar antes. Não, eu quero, sei lá, eu tenho um mês para fazer isso daqui, eu vou dividir a carga de trabalho para um mês. Eu não quero sair fazendo grandes emoções, né? Apagando incêndio, gerando estoques, gastando muita hora extra. Nada disso faz sentido. É só você fazer um pouquinho de forma sustentável. Então, poderia ser qualquer metodologia aqui, tá? No Scrum, é considerado aceitável o uso de grande quantidade de hora extra? Não, eu não quero. E o planejamento do projeto é comumente realizado em sua fase inicial. Lembre, inicial é o preditivo, cascata, waterfall, sequencial, tradicional, detalhando tudo que vai ser feito depois. Mas primeiro eu defino tudo que vai ser feito agora. Isso é marca clara, explícita de gestão tradicional. Então, vou colocar aqui para você ir lembrando os termos. E, no papel de servir a organização, o PO é responsável por liderar, treinar, orientar a organização do emprego do Scrum. Não, isso é o Scrum Master. Mover barreiras, isso é Scrum Master. Tanto a alternativa A mesmo.
7. Uma organização pública quer utilizar o Scrum para implementar um projeto estratégico de forma ágil. Para tal, considera-se fundamental a criação de uma lista ordenada, incompleta. Por que incompleta? Porque eu não sei tudo que eu quero já no início do projeto. Coisas vão surgir depois. Essa é a ideia. Por isso que não dá para fazer tudo na fase inicial. Dinâmica, ou seja, flexível, de itens que representam o que ele, aqui, né, acredita que será produzido. Essa lista será frequentemente modificada com adição, subtração, alteração, reordenamento de seus itens. Uma lista de tudo que o produto tem que ter. É o nosso Product Backlog. Daily Scrum é reunião. Product Backlog é o nosso gabarito. Sprint, todo esse complexo de coisas feitas, né, de 2 a 4 semanas. Time Box é essa duração, de 2 a 4 semanas. User Stories são os requisitos. Então, 28. Segundo o Guia Scrum, uma unidade fundamental é uma equipe de pessoas denominada time Scrum, responsável por criar incrementos úteis e valiosos a cada sprint. Um time Scrum é composto por quem? Vamos lá. Um Product Owner, então, um Product Owner, às vezes assim, um Scrum Master e alguns desenvolvedores. O próprio guia Scrum fala de equipes de no máximo 10 pessoas. Se são no máximo 10 pessoas, é de 5 a 10 pessoas, isso daqui é de 3 a 8 desenvolvedores. Então, alguns PO, não, é um só. Um PO e alguns usuários finais, faltou Scrum Master, desenvolvedor. Um Scrum Master e alguns, não. Um Master, um Product Owner e alguns desenvolvedores, sim. Um Scrum Master, alguns PO, não. Muitos usuários finais, isso daqui, não. O usuário não faz parte do time Scrum. Time Scrum são só esses 3 personas. Um dono do produto, um Scrum Master e alguns desenvolvedores. Preferência equipes pequenas para serem mais ágeis. 29. Metodologia Scrum é um framework que apoia o desenvolvimento de soluções adaptativas para problemas complexos, utilizando diversos artefatos. O artefato do Scrum, composto pela meta da sprint, o conjunto de itens do backlog selecionados para aquela sprint, bem como um plano de ação para entregar o incremento, é o quê? É a lista de requisitos que será feita naquela sprint. Portanto, sprint backlog. Sei que tem um A aqui, mas é o A aqui. Fechou? Ó, 29 questões até agora a gente resolveu. Agilidade, gerais disso, agilidade e questões de Scrum. Agora vamos entrar no Kanban. Lembra, a gente tem Kanban, Lean e Design Thinking ainda para Kanban. Lembra que Kanban é cartão, gestão visual. Uma equipe de desenvolvimento de software está trabalhando para a confecção de um novo sistema, utilizando o método Kanban para essa tarefa. No momento, eles estão definindo todas as tarefas que precisam ser feitas para finalizar todo o serviço de desenvolvimento. Essa ação é identificada no Kanban como? Se eu botei o slide, botei. A gente tem o quadro Kanban. Cada requisito, cada atividade, cada tarefa, cada qualquer coisa que precisa ser feito, a gente bota post-its aqui, ó. Um monte de post-it de tudo que é para ser feito até o final do projeto. Esse é o nosso backlog. Funciona igual o Scrum. Depois, eu posso só ter mais 3 colunas. Então, to do, doing, caso esteja em inglês, a fazer, fazendo e feito. E eu tenho o backlog de tudo que precisa fazer ali. Ou eu posso ter de forma mais ampla, assim, né? Posso ter mais colunas, menos, tanto faz. No mínimo, eu preciso ter essas 3 colunas aqui. Bom, a gente já viu que todas as tarefas que precisam ser feitas, de tudo, no início ali do Kanban, isso é o backlog. Agora, se tivesse um a fazer aqui também, ó, do, por exemplo, aí teria 2 gabaritos, sabe? Porque o backlog também é uma forma de falar, precisa fazer. Mínimo, você precisa ter essas 3 colunas aqui. Então, não é, o to-do também poderia ser um gabarito, tá? Nesse caso aqui é o backlog. Cronodiagrama, nada a ver, domínio é do PMBOK 7, interface nada a ver e requerimentos. Indo um pouquinho além, a partir do momento que eu sei tudo que tem que fazer, ó, todos esses post-its, eles podem estar coloridinhos, pode estar por afinidade, pode estar aqui agrupado por prioridade.
pode estar tipo vermelhinho que é urgente, verdinho não é tão, mais visual possível. Eu começo a passar esses post-its aqui, ó, fazendo, depois testando, depois em piloto, depois entregue, ou só esses três, ó, a fazer, fazendo e feito. Isso, pessoal, a gente visualmente consegue ver se está acumulando trabalho em alguma coluna. A gente controla o fluxo do trabalho aqui. Nesse contexto chamado Work in Process ou Progress, WIP. A gente limita o fluxo de trabalho. Buscando o quê? Limita no sentido de dar sustentabilidade, aquele fluxo constante de entregas. Constante. Entrega constante. Lembra da hora extra lá? Eu não quero hora extra. Quero fazer a coisa constante. Né? Fazendo aqui, organizando, melhorando continuamente, de forma bem visual. Isso é o Kanban. E lembra que eu posso usar Kanban para tudo. Kanban surgiu no sentido de operações. Eu gravei uma aula agora há pouco falando do Kanban nas operações, lá no sistema Toyota de produção. Mas ele, na década de 2000, ali nos 2000, ele foi para esse contexto de agilidade, ganhou proporções aí grandes. Enfim, vamos para o próximo. 31. No método Kanban, uma das práticas centrais ajuda a identificar gargalos, promover eficiência, limitar a quantidade de trabalho em progresso. Está acumulando, está dando gargalo entre as colunas. Ele ajuda. O texto acima refere à prática qual? Lembra, ó, limitar o WIP, Work in Process ou Work in Progress. Nosso gabarito. Vamos ver as outras? Ó. Dividir o trabalho em iterações fixas e time box fixos, isso é Scrum. Estabelecer metas rígidas de entrega, nenhuma ágil vai fazer isso. Realizar reuniões diárias, Daily Scrum, isso é Scrum. Aumentar o número de colunas do quadro Kanban, isso não é a melhor forma. Não é aumentando o número de colunas que você está sendo mais eficiente. Tá? Tem que ver cada caso um caso, né? Cada setor vai necessitar de mais ou menos colunas. Uma coisa importante que eu vejo que começou a ser cobrado é a junção do Scrum mais Kanban. Não vi muitas questões e ainda está engatinhando, mas a soma dos dois, pasmem, como se fosse a fusão do Vegeta com o Goku, dá o Scrum Ban. O que é o Scrum Ban? Usar as sprints, todo o Scrum, só que para fazer as sprints, para fazer o planejamento de cada sprint, a gente usa um quadro Kanban. Só isso, tá? Então, se cair Scrum Ban na sua prova, saiba que é a junção dos dois. Não tem mistério. Coloquei aqui algumas características do Scrum. Vou apagar o Scrum Ban, então. Qualquer coisa depois você bate print. Então, ó, foco nesse fluxo constante de trabalho, né? Fluido, de forma visual, limitando o trabalho em progresso, né? Work in progress, work in process, e buscando melhoria contínua, sempre com a ideia de melhoria contínua. Todas as metodologias ágeis buscam a melhoria contínua. O Scrum, através da retrospectiva, o Kanban, através dessa algo mais visual, o Design Thinking, através de retroação, o OKR, Lean, sempre buscando melhoria contínua, tá? A todos. T2. Pedro trabalha em uma empresa onde o desenvolvimento dos processos é acompanhado de forma gráfica, por meio de cartões coloridos, que indicam o nível de urgência ou completude de cada tarefa. E aí, o Pedro trabalha onde? Stream Program é programação aos pares. Rational Unified Process, não sei o que é isso. Scrum, sprints, time box fixas. Desenvolvimento em cascata, não, isso é tradicional. Eu sei que não é porque a gente está na aula de ágil, mas cuidado que na hora da prova você tem que olhar aqui as ideias, né? Kanban é o nosso gabarito. 33. Com relação ao Kanban, avalie. Kanban é um método para definir, gerenciar e melhorar os serviços que entregam trabalhos de conhecimento, tais como serviços profissionais, atividades criativas, design de software. Vamos lá. Kanban, ele serve para definir o trabalho? Serve. Lembra, ó, a gente define no contexto de agilidade, né? Vamos colocar aqui backlog. Então, pode vir aqui aceitado, sabe? Tipo, validado. Gente. Aí você vem aqui no backlog e define tudo o que vai ser feito. Através de cartões, né? Cartõezinhos ali, coloridinhos, bonitinhos. Depois, gerenciar.
Sim, você vai controlando o fluxo aqui no dia a dia. O que já foi feito, controlando, monitorando, né, de forma bem visual, bem simples. Melhorando os serviços, todas as agilidades são pautadas na melhoria contínua. Sim. Entregam trabalhos de conhecimento. Como assim trabalho de conhecimento? Vamos supor que uma coisa seja a indústria, fabricando bens. A indústria, ela já se organiza, já se planeja, o planejamento da produção, tudo muito mais facilmente, as coisas são mais conhecidas. Quando envolve trabalhos de conhecimento, de criatividade, de inovação, envolve mais riscos. Por exemplo, né, desenvolvimento de um novo projeto, atividades criativas, desenvolvimento de um novo software. Aí que o Kanban brilha. Não é na indústria ali, ele é mais operacional. Mas em trabalhos de criatividade, de inovação, ele ajuda nessa criação de valor. O Kanban, eu confesso que ele até ficou um pouco batido, tipo pistache em 2024, tipo açaí em 2020, sei lá, 18. Ele ficou meio batidão, assim. Mas ainda ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Se bem administrada, se bem conhecida, tá? Uma crítica só que eu faço, não muito para concurso, mas é que a galera começou a usar Kanban de forma para tudo, assim, bota um cartãozinho e já tá chamando de Kanban. Não é bem assim. Tirei o slide aqui só para lembrar o seguinte, ó, caso você queira se aprofundar no tema, a gente tem um software, né, uma chamada Kanban University, e tem a parte em português também. E lá tem um manual, se fosse uma mini apostila de Kanban, bastante conteúdo ali. Se você é da área administrativa, não acho que valha a pena. Mas se você é da área de sistemas, TI, desenvolvimento de software, cibersegurança, sei lá, essa parte mais de TI, eu sugiro você procurar ali Kanban University e pega o manualzinho deles, o livro tal deles lá em português. É gratuito, são 10 páginas, vale a pena. Então, essa primeira, correta. Segunda, o sistema Kanban utiliza um sistema de fluxo de entregas que limita a quantidade de trabalho em progresso, usando sinais visuais. É exatamente a melhor definição de Kanban que tem, para o contexto de agilidade. E terceiro, os 4 planos de uma agenda Kanban são sustentabilidade, orientação ao serviço, colaboração e sobrevivência. Nada a ver, nem ouvi falar. Tá? Então, VVF, alternativo. Então, algumas questõezinhas aí de Kanban, lembrando que se você é da área administração, Kanban também pode vir lá em gestão de materiais, em gestão de processos, como ferramentas da qualidade. Kanban pode vir ali também. Agora a gente vai falar de Lean. Lean é enxuto. O que é ser enxuto? É ser contra desperdícios. Quais são esses desperdícios? Lembra dos 8 desperdícios, são 7 viraram 8. Lembra que Lean Manufacturing, a manufatura enxuta, a gestão enxuta, normalmente também vem lá em materiais, em gestão da produção, mas pode vir aqui no gerenciamento ágil. Mas de forma bem simples, é só você lembrar que o Lean é contra desperdício. Ser eficiente aqui ao máximo, usar o recurso ao máximo. Vamos lá. Ó, 2022, não achei questões 2025, 24, 23, tá? Para gestão ágil, mas lá para produção. Uma equipe de analista de sistemas está desenvolvendo um software aplicando a metodologia Lean. A equipe decidiu implementar apenas as funcionalidades formalmente requisitadas pelo cliente, evitando adicionar qualquer funcionalidade extra, conta própria. É óbvio, né? Isso é o Gold Platinum, né? Essa decisão da equipe remete de forma direta ao princípio da metodologia Lean para o desenvolvimento de software de que otimização do todo, adiar comprometimento, eliminar desperdícios, respeito, criação de conhecimento. Não, Lean é enxuto, ser otimizado, diminuindo o gasto de desperdícios, né? A incidência de desperdício. C5. A filosofia Lean é uma abordagem com foco em processos que tem como essência a busca pela redução de desperdícios. Assinale a opção que apresenta um dos princípios basilares da filosofia Lean. Melhoria pontual? Jamais melhoria pontual. Se você assistiu a aula 1 e 2 de qualidade desse curso aqui, lembra que é melhoria contínua. Melhoria pontual, você melhora hoje e piora amanhã. Volta amanhã. Maximização do uso de recursos, não é maximizar o recurso, é do uso dos recursos? Sim. Lembra, você tem uma laranja, você vai usar toda essa laranja, tremer até sair a última gota de suco. Processamento empurrado? Não. Processamento
puxado. Aqui é uma questão muito mais para materiais mesmo, para operações, tá? Mas é um processamento puxado. Você só vai mexer quando de fato demandado. Por quê? Fazer antes do prazo é desperdício. Para que eu vou fazer antes do prazo? Quer dizer que eu vou ficar parado curtindo a vida doidado. Posso usar esse meu tempo para fazer outras coisas mais importantes. Qualidade perfeita na primeira vez, porque retrabalho é desperdício. Construção de um relacionamento de longo prazo com os fornecedores. Essa questão aqui, concordo, confesso que está meio fora da aula, tá? Isso daqui é muito mais gestão lá em operações. Mas, se você lembrasse, né, que Lean é reduzir desperdício, você vai usar ao máximo aquele recurso disponível para você. Isso é eficiência. A Lean busca isso. Vamos falar agora, então, de Design Thinking. O que é o design? Você pensa em concepção. O design é uma concepção, pensamento de concepção. Mas é um pensamento para conceber algo funcional que resolva a dor do cliente. O que é dor aqui? A dificuldade. Para isso, ele tem que entender aprofundada, de forma profunda, de forma ampla, entender o cliente de forma profunda e subjetiva. Mapear, entender as dores daquele cliente. Porque vamos combinar o seguinte: dados do IBGE, como idade, sexo, religião, renda, isso tudo um sistema de análise de dados faz para você rapidinho. Agora, entender as dificuldades daquele cliente, os anseios, essa coisa mais subjetiva, é aí que o design thinking vem. Design não é uma cor bonitinha, fonte bonitinha. É você ser funcional para aquele grupo de pessoas. Pensar fora da caixa, mostrar uma solução realmente que resolva aquele problema de forma inovadora, criativa. Okay? São 36. Design Thinking consiste em uma abordagem inovadora para a resolução de problemas, fundamentada em uma série de conceitos. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. Os mapas de empatia analisam a experiência do consumidor ao longo do tempo para identificar suas emoções e necessidades. Quase. O que é o mapa da empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Vamos supor que você crie um quadro branco, cheio de post-it ou de caneta colorida, e a gente faz uma reunião aqui, um brainstorm, uma reunião assim, descontraída tal, para tentar mapear o meu cliente. Cara, daí a gente começa a pensar fora da caixa e tentar analisar as experiências daquele cliente, as dores, as dificuldades, as realidades, os anseios e tal. Mas isso não é ao longo do tempo. Eu faço isso uma vez só, olhando para o passado, para o presente e tentando mapear esses diferentes atores. Eu posso mapear a Dona Maria, o seu Joaquim, o Beto, o Enzo, a Valentina, são diferentes idades. Eu posso mapear o pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal que está na Europa, o pessoal que está aqui no Brasil. Eu posso mapear de forma segmentar essas pessoas de forma diversa. Mas o mapa da empatia é isso, tentar coletar essas informações muitas vezes subjetivas, mas não é ao longo do tempo. Quase certo. E, para possibilitar a realização de testes eficazes, é fundamental desenvolver um MVP durante a fase de prototipagem. Cara, primeiro você faz o protótipo, valida os requisitos, tal, tenta os requisitos, depois você faz o MVP. A questão está meio confusa aqui. É protótipo, depois MVP. Vou deixar separado ainda. Vamos ver o que melhor aqui. C. Concentra-se no brainstorm durante todo o processo, com o objetivo de estimular a criatividade. Cuidado com essas coisas mais taxativas. As metodologias ágeis tentam combinar, tenta ser flexível. Você fala que você vai usar só uma ferramenta aqui para te ajudar nessa metodologia, você vai cair do cavalo. Você pode usar especialistas, você pode usar mapa de afinidade, você pode usar questionários também, entrevistas com os clientes, não só brainstorm, tá? D. Baseia-se apenas em dados qualitativos para tomar decisão. Cuidado. Ele vai além do quantitativo, mas ele não fica só no qualitativo. Não é só qualitativo. Eu vou além. Além do quantitativo, aqueles dados de IBGE que estão disponíveis,
eu dou um passo adiante e pego o qualitativo, mais subjetivo. Deu a ideia? E possibilita a melhoria contínua, sempre, agilidade é melhoria contínua, das soluções por meio de interação entre suas etapas. Lembra, ó, a gente tem modelo do duplo diamante. Análise, síntese. Análise, síntese. A cada interação aqui, a cada troca, eu tenho uma interação, eu tenho um feedback, eu tenho uma retroação. Perfeito. Ah, coloquei aqui, eu não lembrava. Ó, a cada etapa aqui, troca de etapas, eu tenho uma retroação aqui, né? Cuidado seguinte, bom, a gente falou bem mais lá na aula teórica. Assista a aula teórica, vale a pena. Mas lembra que nos momentos de análise eu tento gerar o máximo de ideias possíveis. O brainstorm é muito bem-vindo. Na hora da síntese, que eu foco aqui, ó, que eu escolho, por exemplo, que eu defino as minhas personas, ó, mapa da empatia, eu tô o máximo de informação possível. Na definição, eu agrupo e eu afino, né? Depois, eu vou definir as minhas soluções. Aqui descobri são os meus clientes. Primeiro diamante. O segundo diamante é para você, de fato, fazer alguma coisa, né? Propor uma melhoria. Definir, você vai idear, criar o máximo de ideias possíveis. Brainstorm é bem-vindo. Na parte de prototipar e criar testes, você fila, é, sintetiza, né? Aí o brainstorm já não é tão bom. Explicando ali o porquê a outra questão não está tão legal. E ainda falando do MVP lá, pelo Design Thinking, a gente tem a ideia da prototipação e dos testes internos. Depois, hora que esse teste aqui, ó, for validado internamente, pode até chamar um grupo de teste, aí sim eu vou fazer o meu MVP. Lembra do protótipo, depois eu faço o MVP. Portanto, alternativa E mesmo é o nome, tá? Realizar teste é fundamental desenvolver o MVP? Não, MVP é depois. Concentra-se no brainstorm durante todo o processo? Não, principalmente nos momentos de análise. Mas também eu não preciso usar só ele, eu posso usar outras ferramentas. Qualitativos, não. Quantitativos, mais qualitativos. Ao longo do tempo, não. De forma velada no tempo. Errado. 17. Design Thinking é uma abordagem que estimula a criatividade e a inovação, promovendo um processo linear, não. Linear, não. Iterativo, linear, não. Lembra, ó, apesar de estar assim, ó, lembra que eu sempre tenho uma retroação. Eu tenho sempre aqui a retroação. Tá? Então, nunca é só linear. Bacana? Bom, eu tenho agora duas iterativas. Vamos olhar as duas possibilidades. Iterativo com ciclos de repetição e refinamento, vai refinando, bacana. Iterativo sem a necessidade de revisão, aí não. Lembra que a cada etapa, troca de etapa, eu tenho a revisão. Essa revisão é muito importante. Okay? Sempre tem que ter a revisão, o refinamento, a retroação, buscando essa melhoria contínua, buscando melhorar o serviço sempre. Ok? Portanto, nossa alternativa A mesmo. Com necessidade de 38. O mapa da empatia, a gente já viu o que é, no contexto do Design Thinking, tem como objetivo estimular a colaboração entre a equipe de desenvolvimento do projeto, promover a identificação de problemas e desafios a serem superados, essa está melhor que a outra. C. Permitir a definição de estratégias de marketing de venda de produtos, específico. Proporcionar insights valiosos sobre o contexto e a experiência do usuário, está mais bonita que a de cima. E aí, estabelecer orçamento, não. Insights valiosos, pensar fora da caixa de forma mais subjetiva. Tá melhor a D do que a B. Se você não entendeu isso, me coloca nos comentários. Para mim aqui tá óbvio. Pode não estar para você. Lembra, ó, empatia. Poxa, eu nunca vi isso na vida. Vamos conversando. Ok? Tanto a letra D. Se você ficar com dúvida, coloca nos comentários, conversa comigo, me chama no Instagram, você não vai ficar com dúvida. Agora, um bloquinho aí que eu acho com as duas questões de outras ferramentas. Ferramentas que apoiam o Scrum, o Kanban, o Design Thinking e a Lean, tá? São enxutas. 39. No Scrum, o artefato, que é uma representação visual do trabalho restante durante uma sprint, é o quê? Ó, cuidado. Durante uma sprint, tem essa representação gráfica, né? De 2 a 4 semanas, e a cada 24 horas, a daily Scrum. Durante uma sprint,
eu tenho a backlog da sprint e eu tenho depois o incremento. Ferramenta que vai olhar entre o que falta ainda fazer isso daqui, não está na Scrum. Não tem nenhum artefato que fale isso. A gente tem ferramentas auxiliares. Então, uma ferramenta que ajuda a gente a ver o que falta a ser executado do trabalho é o Burn Down Chart, ou a gráfico de evolução regressiva. Se você olhar, ele é muito parecido com a curva S de projetos, que é o acumulado. Se na curva S, né, ó, curva S dos projetos, por exemplo, linha de base do cronograma, do escopo, tal. Lá é acumulado. Até o final do projeto, ó, eu vou acumular meu 100% aqui. No momento da execução do projeto, das fases de execução, eu tenho um acúmulo muito mais rápido, né? Fica mais rápido. O Burn-Down Chart, ou seja, uma cartolina que queima para baixo, né? De forma regressiva, ela é ao contrário. Em vez de crescer, ela decresce. E aí eu vou explicar rapidamente aqui, apesar de ter explicado na aula teórica. Ó, só apaguei aqui para a gente não confundir, é só uma analogia. A linha vermelha é o que você planejou. Então, você vai gastando os recursos, ó, eu tenho 80, sei lá, 80 quilos de cimento. Exemplo bem assim. Eu tenho 80 horas, sei lá, eu tenho 100% do trabalho a ser executado. Pode pensar dessa forma. Mas todo o meu recurso, eu tenho 80 recursos. Até o final do sexto dia aqui, eu vou gastar todos esses recursos, ó, de forma linear aqui, por exemplo. E aí eu começo a monitorar dia a dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. E a linha, se eu estiver gastando mais recurso do que o dia, sinal que eu estou trabalhando mais. Tá legal, eu estou construindo mais, estou agregando mais valor. Se a linha estiver acima do planejado, opa, problema, porque o trabalho não está fluindo. Essa é a ideia. Se eu tiver 100% dos requisitos daquela sprint, eu vou controlando aqui até chegar a zero. Chegar a zero quer dizer o quê? Cumprir aquela sprint. Fiz os meus. Então, cuidado, tá? Para não confundir aqui com o backlog da sprint. Backlog da sprint é tudo que a sprint tem que fazer, não o restante. Não esse acompanhamento diário. Isso é o Burn Down Chart. 40. Técnica do Planning Poker é tipicamente utilizado na Scrum para quê? Lembra, o Planning Poker são as cartinhas de baralho. E tem a cartinha do café, muito importante. Lembra que essa numeração segue a sequência de Fibonacci, né? Sempre os dois anteriores somados dá o anterior. Dois anteriores somados dá o posterior. 5 mais 8 igual a 13. 13 mais 8 igual a 21. Essa é a ideia do Fibonacci. Para que serve isso? Para ajudar a estimar esforços, estimar recursos. Ah, eu tenho 3 atividades, aí eu vou botando cartinhas lá, qual que eu preciso de mais recursos. Então, inspecionar o incremento, adaptar o backlog do produto? Não. Isso aqui seria mais uma review. Sincronizar o trabalho previsto para as próximas 24 horas? Isso é a nossa daily. Estimar os esforços necessários? Bacana. Documentar o trabalho do desenvolvedor? Não. Identificar requisitos para tornar o produto mais útil? Não, isso daqui são as user stories, né? Uma ideia ali de conversar com o cliente. Portanto, estimativa de esforço. Fechamos. Frasezinha do Darwin, né? Não é o mais forte, o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta melhor às mudanças. Tudo na vida vai mudar, a única certeza que eu tenho é a mudança. Portanto, então, a gente tem que saber ser resiliente, adaptável. Espero que você tenha ido bem, me coloco sempre à disposição. Próximas aulas a gente ainda vai ter TGA, processo administrativo, planejamento, organização, direção, controle. Depois a gente entra no mar de aulas de gestão de pessoas. Espero você até a semana que vem. Um abraço. Tchau.